Estou de volta e você também, fico feliz por isso. Espero que esteja bem. Meu nome é Tom e você assiste ao Watchman River. Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2026 e vai ser um dia quente aqui hoje. Assim como boa parte dos Estados Unidos, estamos enfrentando uma onda de calor. Mas sabe de uma coisa? Eu não vou reclamar porque qualquer um que assiste a este canal e me viu neste último inverno sabe. Eu disse que o inverno que acabamos de passar me quebrou. Ele me quebrou completamente. E eu disse para minha esposa, neste verão eu vou sentar lá fora. Não importa o quanto esteja quente e eu não vou reclamar. E um dos motivos que vocês não sabem é porque uma manhã eu estava removendo uma camada muito alta de neve nesse inverno brutal e as pontas dos meus dedos ficaram molhadas. Eu estava usando luvas finas e as pontas dos meus dedos congelaram. Eu tive queimadura de frio. Por 2 meses perdi a sensibilidade nas pontas dos dedos, dificultando muito digitar no computador. Tudo que eu fazia, como abotoar uma camisa, era difícil. Achei que fosse dano permanente. Toda a glória a Jesus. Ele curou as pontas dos meus dedos porque agora elas estão normais. Disse para minha esposa no meio de tudo, o inverno me quebrou e não importa o calor, não vou reclamar neste verão. E até agora estou cumprindo minha parte do acordo, mas você sabe, os dias quentes chegaram. Então, mas vou tentar não reclamar. Antes de começarmos a parte séria da conversa, quero ler a palavra de Deus no livro Promessas de Deus para todas as suas necessidades, um livro de versículos bíblicos. Estou na página 35 e é uma ótima sessão. Jesus é seu irmão. Vamos ler alguns versículos, ok? Mateus 12, versículo 50. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos para Hebreus 2:11. Pois tanto o que santifica quanto os que são santificados vêm todos de um só. Por isso ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Pessoal, digam amém. Ouvi isso, versículo incrível. Vamos para Romanos 8, versículo 29. Pois aqueles que ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Gálatas 3, versículo 26. Pois todos vocês são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Tenho vontade de dar uma estrela, de verdade, só pular do carro e dar 4 estrelas. Mas eu não vou fazer isso. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Efésios 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Pela fé em Cristo Jesus, membros da família de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Gálatas 4, versículos 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, então também és herdeiro de Deus por meio de Cristo. Estou te dizendo, isso é milagroso. Que futuro maravilhoso temos em Jesus. É incrível. Nós realmente não merecemos isso, mas a graça dele é simplesmente incrível, assim como a sua misericórdia. Se você não conhece Jesus, continue assistindo. Isso é muito importante, pois estamos nos últimos dias. Quero ler mais 2. Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E 1 de João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Cara, essa é uma passagem linda das Escrituras. Linda passagem das Escrituras. Contem nos comentários como vocês estão hoje. Espero que vocês estejam bem. Então, na semana passada, enquanto o mundo estava brincando, será que vocês vão ou não vão atacar o Irã? Isso estava acontecendo. A reunião dos BRICS. Tudo bem. A reunião dos ministros das relações exteriores dos BRICS ocorreu na semana passada, na quinta e na sexta-feira, 14 e 15 de maio, em Nova Delhi, Índia.
A reunião foi um importante precursor da próxima 18ª Cúpula dos BRICS, que será realizada em setembro de 2026. As discussões da semana passada focaram nestes pontos principais. Vamos lá. A reforma da governança global enfatizou a necessidade de reformar as instituições globais para melhor representar as economias emergentes e para estabelecer o sistema B e se preparar para o anticristo. Eu acrescentei isso. A cooperação econômica focou no fortalecimento do comércio e investimentos entre os países membros. O desenvolvimento sustentável discutiu iniciativas para práticas sustentáveis na área da saúde e na recuperação econômica pós-pandemia. Uma agenda para a cúpula de líderes definiu os temas para a próxima cúpula do BRICS, que acontecerá em setembro. Essa é interessante. Segurança regional, porque eles adoram essas palavras, abordou questões de segurança, especialmente relacionadas ao conflito em andamento no Irã. Segurança coletiva. Os ministros discutiram a necessidade de uma abordagem coletiva para fortalecer a paz e a segurança na região, enfatizando soluções diplomáticas. Um apoio aos esforços multilaterais. Houve um consenso em apoiar os esforços multilaterais para alcançar uma paz e segurança duradouras em áreas afetadas por conflitos, indicando uma abordagem colaborativa entre as nações do BRICS. E houve uma preocupação com a instabilidade. Os participantes expressaram preocupações sobre o potencial de uma instabilidade regional mais ampla e o impacto na segurança global. Eu pareço um disco arranhado falando de paz e segurança, pois já faz anos. É quase possível ouvir isso diariamente. Você sempre se pergunta, quando aquela paz e segurança mencionadas por Paulo serão proclamadas e trarão destruição repentina? Estamos nessa época, sabe? Quantas vezes ainda ouviremos paz e segurança? Acho que terá relação com Israel quando ouvirmos sobre paz e segurança, mas vamos ver. A bela nova ordem mundial multipolar. Li esse artigo do Ian Davis. A multipolaridade baseada nos BRICS vai nos salvar do estado sombrio tecnocrático, tornando a implementação de um estado global de vigilância opressivo muito melhor. Esse será o resultado de melhorar a governança global. É o que afirma o documento final dos BRICS, divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da Índia, após a recente reunião dos ministros das Relações Exteriores do BRICS na semana passada. Uma ditadura global centralizada será um tipo mais feliz e leve de nova ordem mundial. Tirania sob o modelo multipolar dos BRICS, porque será mais justa. Será mais equitativa, ágil, eficaz, eficiente, responsiva, representativa, legítima, democrática e responsável. Notícias fantásticas. Embora o documento dos BRICS pareça o pior tipo de baboseira globalista imaginável, é importante lembrar que os BRICS nos oferecem a promessa de uma bela ordem mundial multipolar definida pela cooperação ganha-ganha. Isso ocorre, provavelmente, porque a humanidade precisaria de uma ditadura global centralizada, liderada por oligarcas, escravizando todos para que qualquer um de nós tenha chance de vencer. Esse é alguém que provavelmente não conhece Jesus nem entende as profecias bíblicas, mas percebe o que está por vir. Ele talvez não associe isso ao sistema da besta e ao anticristo, mas o mundo inteiro se prepara para isso. Estamos vivendo em um mundo em perigo agora, enquanto vemos nação se levantar contra nação, guerras e rumores de guerras e terremotos em vários lugares. Tem IA que está, fora de controle. Quando até os criadores da IA admitem que é um pouco assustador. Comentei sobre o documentário de IA no fim de semana passado. Muitos assistiram. Foi incrível. Não me assustou porque eu já sei o que está por vir, mas foi realmente incrível ver aquilo. Enfim, então é isso que está acontecendo lá. Agora temos isso aqui. O presidente Trump disse que estava planejando atacar o Irã hoje, mas adiou essa ação. A pedido do Catar, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, todos acreditando que as negociações podem em breve produzir um acordo de paz aceitável. Então, ele adiou o ataque. Ele disse que enviou uma mensagem na Truth Social dizendo: "Eu tinha planejado um ataque para amanhã, mas conversei com essas nações e vou adiar." E isso ou é o maior blefe do mundo, e eu até acho que seja. Mas vamos ver com o passar do tempo. Ou ele realmente acha que pode haver algum acordo. É importante lembrar que o Irã não pode ser totalmente eliminado,
pois precisa existir para a guerra de Ezequiel 38 contra Israel. Sabe? Então eles podem ser enfraquecidos e podem, você sabe, perder muitas de suas armas, que a China e a Rússia vão repor de bom grado. Mas eles estarão lá para a guerra de Ezequiel 38. Mas eu acho que o presidente Trump está realmente entre a cruz e a espada. E eu acho que é porque, sabe, ele falou sobre quais foram as primeiras palavras sobre tudo isso. Aguentem firme, pessoal. Ajuda está a caminho para o povo iraniano. Agora eles bombardeiam tanto que ameaçam a infraestrutura do Irã, mas não podem simplesmente entrar lá, bombardear a infraestrutura e destruir o povo. Mas o arco de Elão será quebrado, de acordo com Jeremias 49, 2:14. E, sabe, vamos ver onde tudo isso vai dar. O Insider Paper informou que o presidente Trump afirmou na segunda-feira que há grande chance dos Estados Unidos chegarem a um acordo com o Irã para impedir Teherã de obter arma nuclear. Horas depois de dizer que havia adiado um ataque militar planejado para permitir que as negociações continuassem. Eu gostei do que o irmão Keegan Fernandes disse sobre isso no Telegram. Ele afirmou que anunciar um ataque para amanhã e depois pausar por pedido dos líderes do Golfo Pérsico não é assim que operações surpresa de verdade costumam funcionar. O próprio anúncio se torna parte da operação. Agora Teherã é forçada a ficar na incerteza. O ataque foi mesmo cancelado? Isso é um aviso final ou a pausa foi planejada para reduzir o alerta antes da próxima fase? Tenho certeza de que o Irã não confia no que está sendo dito, pois já fizemos isso com eles várias vezes. Eles provavelmente estão um pouco paranoicos, mas não demonstram, segundo suas declarações. Foi o que Amir Safadi disse. Ele disse que, biblicamente, o Irã vai se voltar contra Israel mais uma vez. Ele está falando sobre Ezequiel 38. É por isso que não deposito muita esperança nem nas negociações atuais, nem nas ameaças de retomar a guerra. Uma coisa provavelmente vai continuar igual: o regime. Isso é uma má notícia para o povo iraniano e para o mundo, mas uma breve rodada de combates não vai derrubar o regime. Só armar os civis derrubaria o regime. Sim, eles tentaram fazer isso e os curdos pegaram as armas. Eles não, sabe, distribuíram para o povo iraniano como deveriam ter feito. Então ele também, o presidente Trump, enfrentou a imprensa ontem. E em vídeo, eu vi que ele disse que adiamos nosso ataque ao Irã por 2 a 3 dias porque a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos acham que estão muito perto de fechar um acordo. Você acha que vai haver um acordo? Seria interessante. Pode ser que sim. Pode ser. O Irã busca qualquer pausa possível, só quer interromper isso. Eu gosto desse cessar-fogo. Vamos manter isso por um bom tempo. Eles querem e gostam dessa pausa. Eu não acho que essa pausa vai continuar indefinidamente. Sinceramente, não acho. Acho que vamos ver algumas coisas malucas. Teve um relatório do Irã esta manhã, mas não tenho detalhes. Só digo que isso já ocorria antes de eu gravar e vi muitas postagens sem detalhes. Relatórios do Irã sobre explosões na ilha Qashm, no Golfo Pérsico. Foi tudo o que consegui. Pode não ser nada ou pode ser algo. Aviso amanhã se for algo. O que mais? Bubba News divulgou isso no Telegram. Enquanto isso, uma fonte regional diz que os Estados Unidos esperam que o Estreito de Bab el-Mandeb seja fechado pelos Houthis em um futuro muito próximo. O Pentágono aumentou significativamente sua vigilância sobre o Iêmen, e um de seus drones MQ-9 foi abatido há menos de 18 horas. O fechamento do estreito privaria a cadeia global de suprimentos de mais 8 milhões de barris de petróleo por dia. A vigilância reforçada do Pentágono reflete uma realidade em que 2 pontos críticos foram transformados em armas, e as cadeias globais de suprimentos enfrentam um mega-choque sincronizado. Se esse e o Estreito de Hormuz forem fechados, consegue imaginar? Já afirmam que o prejuízo pelo fechamento do Estreito de Hormuz é grande e que teremos que lidar com isso por anos. Estou me preparando para ir para casa para estar com Jesus, pois acredito que o arrebatamento está próximo. Acredito que o mundo está se preparando para a tribulação de 7 anos de todas as formas. Quando você fala sobre o quão caro está o fertilizante e como muito dele não está chegando aqui, e você sabe, alguns agricultores estão dizendo que conseguiram fertilizante para este ano, mas no ano que vem não terão. E, você sabe, estamos vendo os prenúncios da tribulação de 7 anos agora mesmo. Que tal pausar o vídeo e pegar um lanche pra gente?
Estou com vontade de comer um bom lanche hoje, mas não vou escolher. Vou deixar você escolher hoje. Não sou exigente. Eu comeria qualquer coisa, menos abacate. Beleza. Então me conta nos comentários o que você pegou para mim. Beleza, isso é do Insider Paper. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã disse na segunda-feira, ontem, que os cabos de fibra óptica de internet que passam pelo Estreito de Hormuz podem passar a depender de um sistema de permissões, já que Teherã está reforçando o controle sobre a via marítima. Agora querem cobrar pelo uso dos cabos submarinos em águas internacionais no Estreito de Hormuz. Citação. Após a imposição de controle sobre o Estreito de Hormuz, o Irã, citando sua soberania absoluta sobre o leito e o subsolo do seu mar territorial, poderia declarar isso. Todos os cabos de fibra óptica que passam pelo estreito estão sujeitos a permissões, afirmou o IRGC em uma postagem nas redes sociais. Então é isso. Eles querem, simplesmente nos dar o seu dinheiro. Sabe, eles querem cobrar por tudo. Se você quiser respirar e estiver passando pelo Estreito de Hormuz, você nos deve 25 centavos por respiração. Isso é do início do Soros News no Telegram, presidente do Irã, Pezeshkian, abre aspas. Diálogo não significa rendição. A República Islâmica do Irã entra em diálogo com dignidade, autoridade e um arsenal inteiro de mentiras. Não, isso aí fui eu que acrescentei. E a preservação dos direitos da nação, e sob nenhuma circunstância abrirá mão dos direitos legais do povo e do país. Serviremos ao povo com lógica, quando não estivermos matando o povo. Desculpa, também acrescentei isso. Com toda a nossa força, protegeremos o interesse e a honra do Irã. Só falta uma trilha sonora, algo bem meloso, sabe? Depois tivemos isso. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em uma declaração à imprensa sobre o Irã. O Irã tem todo o direito de enriquecer urânio para fins pacíficos. A questão da usina nuclear de Bushehr diz respeito apenas à Rússia e ao Irã, e a mais ninguém. A Rússia não busca interferir no processo de negociação entre os Estados Unidos e o Irã, e esperamos que as negociações entre os dois países sejam bem-sucedidas. Moscou apoiará qualquer solução aceita pelos Estados Unidos e Irã. Interessante. Recebemos isso da Boba News? A Turquia quer assumir o controle das águas territoriais da Grécia e de Chipre. Por anos, a hesitação europeia permitiu à Turquia agir impunemente, mas isso não pode mais ser ignorado. O Mediterrâneo Oriental está rapidamente se tornando a próxima grande crise silenciosa da Europa. E um teste direto para saber se a União Europeia está disposta a defender sua soberania, suas fronteiras, seus Estados-membros e o Estado de Direito que afirma defender. A Turquia acabou de realizar vários exercícios militares em grande escala no Mar Egeu e no Mar Mediterrâneo Oriental. Mais uma vez, a Turquia realizou simulações de desembarques anfíbios e operações de tomada de ilhas com o objetivo de capturar ilhas gregas. Unidades navais e fuzileiros navais turcos fizeram exercícios de assalto perto de Izmir, seguindo a nova estratégia da Pátria Azul, que busca tomar águas e ilhas da União Europeia. Só arquive no Departamento de Guerras e Rumores de Guerras, pois isso está cada vez mais comum. Ei, estou ganhando uma plateia ao vivo aqui. Tem muitos pássaros ao meu redor agora. Acho que eles querem pegar a abelha no meu para-brisa. O pássaro está atrás dela. Eu te aviso. Vou narrar tudo se isso acontecer. O que mais? Israel postou isso hoje no Telegram. O homem mais rico do mundo, Elon Musk, alguém que entende de tecnologia e inovação, diz que Israel está entre os melhores do mundo. Bem, é claro que estão. Opa, uma abelha voou embora. Pássaros as perseguiam. Eles estavam atrás delas. Falando por videoconferência no Samsung International Smart Mobility Summit, na Expo Tel Aviv, Elon Musk disse, abre aspas, sou um grande admirador da inovação que vem de Israel. Acho que é objetivamente verdade que Israel rende muito acima do seu porte. Tiro o chapéu para Israel por quão incrível é a inovação deles. Eu diria que, em inovação per capita, Israel deve ser o número 1 do mundo. Uau, para ele dizer isso. Sabe, isso aí. O presidente Putin afirmou que Rússia e China colaboram para promover paz e prosperidade global. Disse isso ontem. Ele está se preparando para ir à China, acredito, para se encontrar com Xi. É isso aí.
O Beginning of Soros News compartilhou isso no Telegram. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Israel, ativistas da Frota da Provocação são vistos se abraçando após serem transferidos para embarcações israelenses. Nenhuma ajuda foi encontrada nos barcos deles até agora, o que não surpreende. Eles nunca tiveram ajuda nos barcos, só dizem que vão levar ajuda. Eles nunca têm ajuda nos barcos, e quando Israel os resgata, eles sorriem e se abraçam. E sabe por quê? Porque eles sabem que vão ser bem tratados. Ninguém está organizando flotilhas para a Coreia do Norte para protestar contra violações de direitos humanos. Ninguém está indo em flotilhas para a Coreia do Norte porque isso é uma questão espiritual. Eles odeiam Israel, mas sabem que Israel não vai abusar deles. Sabe o que digo aos jovens? Encontre alguém que te olhe como Greta Thunberg olhou para o sanduíche israelense no ano passado. Lembra disso? Ela desceu da flotilha e ganhou um sanduíche. Foi a primeira vez que a vi sorrir, pois antes só parecia sorrir quando gritava. Mas dessa vez ela sorria. Ela adorou aquele sanduíche. Enfim, ela só precisa de Jesus como todos nós. Ela precisa muito de Jesus. O pastor do Reino Unido diz que foi preso por pregar o evangelho e falar contra o Islã. Um pastor britânico de 66 anos preso enquanto pregava nas ruas de Londres disse que está enfrentando acusações relacionadas a discurso de ódio por pregar a Bíblia e falar contra o Islã. Isso é chamado de incitação ao ódio religioso, o que é falso, disse o pastor Steve Malley. A cruz de Cristo é uma mensagem de esperança, amor, misericórdia e reconciliação para um mundo caído. Como isso poderia ser ódio? Fim de citação. Acontecendo em todo o mundo, no Reino Unido. Outro homem também foi preso com cerca de 77 anos, eu acho, nos últimos dias, por pregar o evangelho. Vivemos tempos loucos e estamos nos últimos dias. Isso é do Insider Paper. Os Estados Unidos anunciaram na segunda-feira que estão reforçando as precauções para evitar a propagação do Ebola, incluindo a triagem de viajantes aéreos vindos de áreas afetadas pelo surto e a suspensão temporária dos serviços de visto em toda essas regiões. Então é isso. Vamos ouvir muito sobre o Ebola porque o hantavírus fracassou. Agora vão insistir nisso por um tempo e dizem que ele não vai sumir. A Organização Mundial da Saúde afirmou: não, esse vai durar. Sabe, é só manter os olhos em Jesus e confiar nele. Ontem houve um tiroteio terrível em San Diego, um ataque a um centro islâmico. Dizem que é considerado um crime de ódio. Foram 2 adolescentes que depois tiraram a própria vida. O FBI confirmou que 3 homens foram mortos e 2 adolescentes suspeitos de serem os atiradores morreram no ataque ao centro islâmico. Então é isso. Aí está. Tudo certo. Terremotos nas últimas 24 horas, 34 acima de 4.0, 14 acima de 5.0. Tudo certo. Quem quer ir para o mundo dos palhaços? Coloque seus sapatos grandes e me siga. Você já está no mundo dos palhaços, mas os sapatos grandes só vão dar um efeito a mais. Isso é do Futurism. Os CEOs de IA estão perplexos com o ódio à sua tecnologia. Uma grande parte dos americanos realmente odeia a IA, e muitos CEOs de IA não conseguem entender o motivo. A grande diferença entre o sentimento do público e o entusiasmo das empresas sobre a IA. As empresas seguem usando a IA como justificativa para demissões e incorporando a tecnologia em todos os seus produtos. Pesquisas seguem indicando que os americanos se opõem ao uso excessivo da IA. Ainda bem. De acordo com uma pesquisa recente do YouGov, impressionantes 70% dos americanos acham que a IA está avançando rápido demais. Eu sou um deles. E cerca de 64% acreditam que é improvável que a população em geral algum dia colha os benefícios econômicos futuros dessa tecnologia. É um contraste fascinante e é impossível separar os problemas de imagem da IA da retórica dos próprios líderes da indústria de IA, muitos dos quais falaram extensivamente sobre o grave risco de extinção humana causada pela IA. E deixando de lado os cenários de desastre hipotéticos, o público já está sentindo os riscos mais tangíveis da IA. Poluição do ar causada pelo enorme centro de dados da GISAI em Memphis. A disputa sobre o uso massivo de obras protegidas por direitos autorais no treinamento de IA continua. Perda de empregos ligada à IA, aumento de golpes, desinformação e material abusivo. Sabe de uma coisa?
Eu não suporto IA. Acho que a maioria de vocês já sabe disso. E eu sei que há algo de bom nela. Tem algo de bom nela. Mas, no geral, está cada vez mais difícil até entrar no Facebook. Sabe, é tudo lixo de IA. E eu vejo muitos dos meus amigos usando toda essa tecnologia para essas fotos horríveis. Sabe, simplesmente não é. Simplesmente não é real. Não é para mim. Esse negócio de IA não é para mim. Sabe? Enfim. Que horas são? Estamos atrasados. Vamos ler comentários do dia, ok? Janete, meu pecado é grande, mas a graça dele é maior. Obrigado, Jesus, pelo que você fez por mim. Nada de mim e tudo de você. Amém, irmã. Amém. Dedra, Senhor Jesus, enquanto aguardamos com paciência o chamado do Senhor para casa. Conceda-nos paz enquanto esperamos, pois desejamos estar com o Senhor. Confiamos em suas promessas, Deus, de que nos sustentará e dará forças para perseverarmos enquanto esperamos. Maranata, irmãos e irmãs, espero ver todos vocês nas nuvens muito em breve, família. Amém, irmã. Amém. Ótimo comentário. Rejoice Always afirmou que o tempo de espera não importa. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Mesmo assim. Vem, Senhor Jesus. Jesus. Sim. Amém. Obrigado. Para onde mais iríamos? Sabe, nós esperamos pacientemente e ele virá no tempo perfeito dele. Não temos controle sobre isso e, sinceramente, fico feliz, pois todos escolheríamos o dia e a hora errados. Só resta esperar. E estão construindo um enorme centro de dados a 10 milhas ao norte de onde moro, no norte de Phoenix. Adicione a seca aqui no sudoeste e temos uma receita para o desastre. Eles estão construindo enormes centros de dados em regiões de seca que consomem milhões de galões de água. Vai ser interessante observar isso. Que mundo eles estão planejando, né? Obrigado por isso. Adrian, que tensão para se viver. Por um lado, eu espero que Jesus venha buscar sua noiva hoje, e por outro lado, fico profundamente triste pelos meus amigos e familiares perdidos. Sinto como se o elástico fosse arrebentar. Estou feliz e arrasado ao mesmo tempo. Sabe, irmã, acho que muitos se identificam com isso. Exatamente. Todos queremos ir para casa, mas ao pensar em quem amamos, nos perguntamos: será que ela percebe o que vem aí? Senhor, espera mais um dia. Talvez eles venham, por isso espalhamos o evangelho. Tudo bem. Vamos falar sobre o evangelho, tá bom? Porque se você não conhece Jesus, vai chegar um período, a tribulação de 7 anos, que vai ser o pior tempo para se estar vivo desde que a humanidade foi criada. E eu vou te contar o evangelho, as boas novas, e te dizer que você não precisa estar aqui para o período que está por vir, porque Jesus está voltando em breve para nos levar e nos encontrar nos ares, nos encontrar nas nuvens, e então nos levar para o céu. E você pode estar lá hoje mesmo crendo no Evangelho. É tão simples. É tão fácil acreditar. O mais difícil é se humilhar, mas Jesus já fez tudo o que era difícil. Sabe, tudo o que precisamos fazer é entender que Jesus veio do céu há 2000 anos, e ele veio em uma missão de resgate para nos salvar do nosso problema com o pecado, porque todos nós somos pecadores. Todos nós ficamos aquém da glória de Deus. Nós erramos o alvo. Precisamos de um pagamento por esses pecados que cometemos, seja em ações ou em nossos pensamentos. Nós cometemos esses pecados. Precisamos de um pagamento. E o único pagamento é o sangue de Jesus. E foi por isso que ele veio há 2000 anos, muitos dizem. Ele foi um bom profeta e teve um final ruim. Mas não, não, não. Ele é o Deus homem. Ele é totalmente Deus, totalmente homem. E ele teve o final para o qual veio aqui. Ele veio aqui para pagar pelos seus pecados e pelos meus pecados com o seu sangue. É por isso que ele veio aqui. Ele é o Cordeiro de Deus, morto desde a criação do mundo. Sempre fez parte do plano que Jesus viesse à Terra se a humanidade caísse em pecado. E nós caímos feio e precisávamos de um Salvador, um resgatador, um redentor. E é isso que Jesus é. E é por isso que ele veio aqui. Então, tudo o que você precisa fazer para ser salvo é entender que você é um pecador que precisa de pagamento pelos seus pecados e acreditar que Jesus veio aqui para pagar por esses pecados com o seu sangue. Então, quando você diz, Jesus, eu admito que sou um pecador e agora acredito, tenho fé no seu sangue, que ele foi derramado para remover todos os meus pecados, para me lavar e me deixar branco como a neve. E Jesus, eu creio na sua obra consumada na cruz.
Você foi pregado na cruz e derramou aquele sangue precioso. Você morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Preciso de um Salvador, Jesus. Só você é o verdadeiro Salvador do mundo. De agora em diante é você. Minha fé, confiança e esperança estão em você. Quando você crê no sangue expiatório e na obra consumada de Jesus na cruz, é salvo. Você está pronto para o arrebatamento e não ficará para trás quando acontecer. Se Jesus levar você antes do arrebatamento, você estará com ele no paraíso. Jesus pagou pelos nossos pecados com seu sangue porque ele nos ama e quer passar a eternidade conosco, mas ele não vai se impor a nós. Todos ouvem o Evangelho em algum momento da vida e todos ficam diante dessa decisão. Você vai aceitar esse pagamento que foi feito e crer no nome de Jesus, em sua obra consumada e em seu sangue expiatório? Ou você vai dizer, não, eu não quero isso? Agora, o caminho para a destruição é amplo. Muitos dirão, não quero isso, não quero acreditar. Isso é triste, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus leva ao céu, não há outro caminho. Ele é o único caminho, como ele mesmo disse. E ele é o único líder, vou dizer, o único grande líder religioso que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o céu ou ao Pai a não ser por mim. Ele é o único. Ele é o único que ressuscitou dos mortos. Os outros não ressuscitaram porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Filho unigênito de Deus. Creia hoje. Tenha uma nova vida. Nasça de novo. Quando você diz, Senhor, creio no teu sangue expiatório e obra consumada, Deus coloca o Espírito Santo em você. Assim você nasce de novo. Não seja alguém que rejeita isso. No dia do julgamento, ao enfrentar Jesus, saberá que está diante de Deus e ele dirá: afaste-se de mim, nunca te conheci. Eu simplesmente não consigo imaginar como isso será. Eu não vou precisar imaginar. E não é que eu seja melhor do que qualquer outra pessoa. É que eu acredito no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada. E eu admiti que era um pecador e ele mudou minha vida e eu não trocaria isso por nada neste mundo. Eu não trocaria a minha salvação em Jesus por nada. Tudo bem, era isso que eu tinha para dizer. Eu amo vocês. E hoje de manhã, no meu tempo de oração, eu orei por vocês, por cada pessoa que assistisse a isso. Então, goste ou não, você foi alvo de oração hoje. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho que hoje é um ótimo dia para o arrebatamento, mas isso não depende de mim. Mas se não acontecer, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês.